pessoal, bom dia a todos. Falar um pouquinho sobre o ligamento anterolateral do joelho, que uma parte desse estudo foi um doutorado que eu defendi aqui nessa casa no mês passado. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, pegando aí o gancho do professor Alberto, é se nossos resultados após a reconstrução do cruzado anterior são realmente satisfatórios, né? Acho que a tendência é falar que sim, né? Acho que todo mundo que faz essa cirurgia fala, não, meus pacientes todos ficam bem, todo mundo fica ótimo, tenho mínimas complicações. Porém, quando a gente vai olhar alguns grupos específicos de pacientes de alta demanda, atletas de alto rendimento ou pacientes muito jovens, a gente vai ver que a realidade não é bem essa, né? Então a gente repara aqui que pacientes homens menos de 18 anos, quase 30% de falha da reconstrução. Isso é um estudo recente, publicado no ano passado. E quando a gente pensa em revisões de reconstrução, os resultados são ainda piores. Nessa revisão sistemática, publicada no JBJS, 14% de falha das reconstruções, a grande maioria delas no primeiro ano. Opa, é isso, né? E uma escala de KDC, que é uma escala funcional, em torno de 74, esse é um valor bem baixo, né? Valores abaixo de 75 são considerados insatisfatórios. Então, vendo tudo isso, a gente vê que, como conclusão, que os nossos resultados nem sempre são excelentes. E a literatura recente, ela começou a buscar alternativas e começou a se focar novamente nas reconstruções extra-articulares. E revisões sistemáticas mostraram que, apesar dos pacientes que eram submetidos à reconstrução intra- e extra-articular associada terem um índice de KDC, que é uma escala funcional, semelhante aos pacientes que faziam a reconstrução intra-articular isolada, os pacientes que faziam a reconstrução intra- e extra-articular tinham um pivô shift menor. A gente sabe que o pivô shift é o principal teste que se correlaciona com o resultado funcional pós-reconstrução do cruzado. Outros estudos foram além, mostraram que além do pivô shift, o teste de Lachman também era melhor nos pacientes que faziam a reconstrução intra- e extra-articular associada. Então, a reconstrução extra-articular ela parece ter um benefício de acordo com a literatura, porém, por que a gente não faz com mais frequência? Tem esse mito, vamos dizer assim, do aumento da pressão no compartimento lateral. Mas será que isso é verdade? Será que isso realmente acontece? Nos anos 80, quando se fazia o tratamento, né, da instabilidade do joelho com a reconstrução extra-articular isolada, os pacientes evoluíam com muita osteoartrose. Porque você não consegue tratar essa instabilidade sem reconstruir as estruturas do pivô central, né? Então você tinha que colocar muita pressão na sua reconstrução, você tinha que deixar muito tenso. Isso, com o passar do tempo, evoluía com artrose no compartimento lateral. Porém, fazendo a reconstrução combinada entre extra-articulares, esse é um trabalho da Universidade de Bolonha, de longo prazo, eles fazem essa técnica intra-extra-articular com semitendíneo e o grácio simples, né? Eu e o Gobi, a gente esteve lá recentemente, a gente viu eles fazerem bastante esse tipo de reconstrução. E quando você não mexia no menisco lateral, o paciente ele não evoluía com alterações degenerativas. Outro estudo da Universidade de Roma, um estudo com 10 a 25 anos de segmento, comparando a reconstrução intra-articular com a intra- e extra-articular isolada, mostrou que a reconstrução combinada não aumenta o risco de osteoartrose, melhora a instabilidade rotacional e diminui o índice de falha. Poxa, mas o que tem nesse compartimento lateral, né, que é tão importante assim? A gente, desde 2012, começou a buscar essa resposta, começou a fazer uma pesquisa em relação ao ligamento anterolateral, com mais de 100 dissecções, um total de 105 dissecções desde 2012, motivado por estudos como esse, um estudo biomecânico, e a conclusão é bastante interessante, que a gente nunca vai entender a instabilidade rotatória se a gente ficar olhando somente para o cruzado anterior. Isso faz sentido, porque o cruzado anterior é uma estrutura central. Dificilmente pelo braço de alavanca ele vai conseguir controlar toda essa rotação nos pacientes que têm esse tipo de instabilidade. Esse foi o primeiro caso que a gente dissecou, a gente tinha pouca experiência aí nesse tipo de dissecção, depois as dissecções melhoraram bastante.
E a mídia, até a mídia leiga, deu muita notícia para isso no ano de 2013. Saiu no New York Times, na BBC, aqui no Brasil saiu na Veja, em diversas revistas, falando que cientistas tinham descoberto um novo ligamento. Na verdade, esse ligamento ele sempre esteve lá, né? Quando a gente dissecava lá no SVO, o Dr. Faga sempre falava que ele já foi descrito há muito tempo. E realmente, só que não se dava importância para essa estrutura, e hoje em dia a gente sabe que ela tem uma importância, daí esse boom relacionado a essa estrutura. Inicialmente teve uma mídia muito grande por conta desse trabalho belga, e esses autores a gente acabou criando uma proximidade aí, e realmente eles fizeram um trabalho bastante interessante, mas diversos trabalhos ao redor do mundo, trabalhos em Lyon, do professor Neret, trabalhos do Imperial College de Londres, trabalhos americanos, e o nosso estudo, né, já mostraram com clareza essa estrutura. E algumas pessoas falavam, não, isso aí não existe, isso aí vocês estão produzindo, mas as revisões sistemáticas mostram 96% de caracterização precisa dessa estrutura. Então ela tem uma origem próxima do epicôndilo lateral, tem um trajeto em Y, né, em relação à tíbia. A origem dela teve um pouco de controvérsia no começo em relação à posição do epicôndilo, devido às dificuldades de dissecção nessa região, mas hoje em dia a gente sabe que ela é do centro para ligeiramente posterior e proximal ao epicôndilo, com um trajeto antero-inferior em direção à tíbia, né, e ela tem um ponto de bifurcação que a gente consegue ver claramente, tanto na dissecção anatômica quanto nas ressonâncias magnéticas. E essa bifurcação ela gera um braço que vai para a tíbia, para a região anterolateral da tíbia, que estaria relacionada ao sítio da fratura de Segon. Então esse ponto é em torno de 5 milímetros abaixo da cartilagem, entre o tubérculo de Gerdi e a cabeça da fíbula. E um outro braço que vai para o menisco lateral. Também existiu muita controvérsia em relação a esse contato meniscal. A gente foi buscar essa estrutura, fez um estudo direcionado para isso, anatômico, também foi publicado recentemente, mostrando com clareza esse contato com o menisco e a relação com o tendão poplíteo, né? Então eles formam um triângulo, sendo que o anterolateral é o braço anterior e o tendão poplíteo é o braço posterior, que faz todo sentido, porque a gente sabe que o tendão poplíteo é um restritor da rotação externa e o ligamento anterolateral seria um restritor da rotação interna. Esses estudos, no decorrer dos anos, a gente foi publicando nossos achados anatômicos, estudamos marcos radiográficos relacionados a isso para reconstrução, sempre tomando cuidado para fazer análise histológica, para não ficar aquela dúvida se isso era cápsula, se isso era um ligamento. Então, mostrando tecido conectivo denso e bem organizado nessa região. E com o passar dos anos, as vertentes que eram contra, né, esse tipo de estrutura, esse tipo de reconstrução, foram fazendo artigos, e esse artigo sugeriu que essa estrutura não existia, né, no nascimento, eles dissecaram espécimes pediátricas e sugeriram que essa estrutura ela não era o ligamento verdadeiro, e sim um espessamento que se formava com as forças capsulares no decorrer dos anos. A gente achou isso bastante incoerente, acabou repetindo um estudo de dissecção fetal como esse feito na Universidade de Pittsburgh. A gente fez com ligamento anterolateral, com 20 casos, conseguiu encontrar a estrutura em todos os casos. A gente vê claramente onde está o asterisco aí, com a inserção próxima do epicôndilo lateral. Isso a gente publicou, saiu em janeiro desse ano esse trabalho, um estudo bastante interessante, mostrando que os parâmetros encontrados no esqueleto em desenvolvimento aí eram bastante semelhantes ao que a gente encontrava no adulto, inclusive em relação à análise histológica, com a diferença que no feto isso tinha muito mais fibroblastos, muito mais células, que faz sentido porque era um tecido em desenvolvimento. Sabendo que essa estrutura existia, a gente foi ver se isso realmente tinha alguma função, se isso tinha alguma força. Então a gente desenvolveu um estudo biomecânico aqui no nosso laboratório de biomecânica, com o uso do Kratos, para ver qual que era a força dessa estrutura. E a gente encontrou uma força em torno de 200 newton. Isso significava o quê? Uma força semelhante ao ligamento fêmuro-patelar medial. Hoje em dia não existe, quase não existe discussão se vale a pena ou não reconstruir o fêmuro-patelar medial. Então essa estrutura ela tem a mesma força do fêmuro-patelar medial. Então provavelmente tem uma importância significativa. E fazer esse estudo foi interessante porque a gente viu que todos os enxertos que a gente tinha disponível para uma eventual reconstrução,
eles serviriam, né? Então deixou a gente bastante tranquilo para uma situação futura de precisar indicar alguma reconstrução dessa estrutura. Esse estudo foi repetido pelo grupo do Laprade em Vail com achados bastante semelhantes. Eu não vou me ater muito na biomecânica, mas estudos biomecânicos foram realizados em diversos centros, mostrando que essa região tinha um papel, sim, no controle da instabilidade rotacional do joelho. Nesse momento a gente começou a falar, poxa, como que a gente vai caracterizar essa estrutura, essa lesão, o que a gente consegue fazer? Então a gente pensou, poxa, será que é possível identificar isso com ressonância magnética? E a gente fez um estudo inicial, que a gente publicou na RBO, e o resultado foi até triste para a gente, porque a gente viu que só conseguia identificar 1/3 dos casos. A gente começou a desenvolver um protocolo específico para isso, com a ajuda do pessoal da radiologia daqui, e a gente viu que se a gente utilizasse sequências diferentes em densidade de prótons, se a gente utilizasse os vasos geniculares laterais inferiores como marco anatômico, a gente conseguia aumentar o nosso índice de caracterização para quase 100% dos casos, o que foi bastante interessante. E diversos autores no mundo publicaram estudos semelhantes posteriores ao nosso. Então a gente consegue identificar essa estrutura no plano coronal. O que eu faço para apontar aqui? Então a gente identifica ela no plano coronal, né? A gente vê que tem um ponto de bifurcação com aquela parte que vai para o menisco e outra que desce em direção à tíbia. Né? Então essa parte que vai para o menisco era semelhante ao que a gente descreveu nos estudos anatômicos. E quando a gente começou a visualizar essa estrutura, a gente começou, será que as imagens que a gente vê na ressonância magnética, elas correspondem com a anatomia? Porque nessa região tem diversas estruturas, ligamento lateral-lateral, tendão poplíteo, tem a parte capsular, tem os ligamentos menisco-capsulares. Então isso estava incomodando um pouco a gente. Então a gente realizou um estudo comparativo de correlação com os achados na ressonância, com os achados anatômicos, e os resultados foram bastante semelhantes, né? Então a gente vê essa foto aqui, né? Então a gente vê aqui a estrutura, né? Ligamento lateral-lateral, e aqui, né? Achados bastante semelhantes. Com exceção da espessura, que não deu uma correlação estatística, provavelmente porque na hora da dissecção são estruturas bastante delicadas, às vezes ficava uma mínima quantidade de tecido sinovial em volta da estrutura. Isso não deu correlação, mas a diferença entre a ressonância e a anatomia foi menos de 1 milímetro, que provavelmente não vai ter nenhuma relevância clínica. E esse estudo também foi repetido por outros grupos no mundo, corroborando os nossos achados. A gente já sabia que dava para caracterizar essa estrutura. E a segunda pergunta, a pergunta nessa ocasião foi se a gente machuca essa estrutura em alguma ocasião, se a gente causa uma lesão nesse ligamento. E esse trabalho bastante interessante, feito na Universidade de Roma, eles faziam uma coisa que não é habitual para a gente, mas eles faziam uma exploração anterolateral nos casos agudos de cruzado, e viram que encontraram 90% de lesões do complexo lateral. A gente tentou repetir esse estudo de uma maneira um pouco diferente, utilizando ressonância magnética. Então a gente fazia ressonância magnética nos casos agudos, aqui a gente vê, a gente não consegue caracterizar o ligamento anterolateral, aqui é uma fratura de Segon, a gente vê o fragmento. Porém, a gente só conseguiu caracterizar as lesões dessa estrutura em torno de 40% dos casos. Então, talvez a ressonância ainda não tenha a precisão da avaliação quando você está no momento da cirurgia. E o interessante é que as fraturas de Segon, que até pouco tempo atrás, 2011, 2012, era o único indício de lesões do complexo lateral, foram a grande minoria dos casos. E a gente viu que a lesão das estruturas anterolaterais tinham relação com lesão do colateral lateral, tendão poplíteo, com edema ósseo. Então, situações que a gente tem que procurar quando a gente faz isso na prática clínica. E, mais uma vez, os nossos estudos publicados, 2 estudos da Bélgica, esse estudo com um número de lesões um pouco mais alto, mas ele utilizou uma população um pouco maior de pacientes. E isso chamou muita atenção, esse estudo com ressonância. A gente teve a oportunidade de estar participando do ISACOS para mostrar esse nosso estudo lá, e foi bastante interessante, foi uma mesa bastante produtiva para discutir esse tipo de instabilidade. Em relação ao cenário clínico, a gente sabe que
33%, esse é um trabalho do Fred Full, da Universidade de Pittsburgh, dos pacientes reconstruídos com banda simples, eles ficam com uma instabilidade rotatória residual. E esse trabalho feito na Itália vai além, 57%. Claro que a grande maioria desses pacientes tem uma instabilidade que não é percebida clinicamente, que é uma coisa muito discreta. Porém, isso existe e a nossa intenção é buscar corrigir isso. E talvez isso aconteça porque, no caso de uma lesão combinada do ligamento cruzado anterior com as estruturas anterolaterais, a reconstrução isolada não reestabelece a biomecânica do joelho. Claro que isso é um estudo biomecânico e é feito no tempo zero, então a gente não sabe ainda o potencial de cicatrização dessa estrutura. Mas o que a gente sabe, e não é de hoje, é desde os anos 90, é que realizar uma tenodese lateral, você reduz as forças no enxerto em mais de 40%, de certa forma protegendo a sua reconstrução intraarticular. E estudos clínicos mostram que o índice de falha da reconstrução, quando você faz a reconstrução combinada, diminui mais de 50%. Esse é um estudo francês, um estudo de pessoas que têm bastante experiência com esse tipo de reconstrução, mostrando uma queda de 15% para 7% de falha nas revisões de cruzado. E falando especificamente do ligamento anterolateral, esse foi o primeiro estudo publicado com uma rotura do enxerto em 2 anos de 1,1%, menor do que a média da literatura. Esse é um trabalho que eu tive o prazer de participar, um trabalho que a gente fez com um grupo internacional em relação às estruturas anterolaterais. A gente mostrou que o índice de falha da reconstrução do ligamento cruzado associado ao ligamento anterolateral é 2,5 vezes menor do que a reconstrução com tendão patelar e 3,1 vezes menor que a reconstrução com tendões flexores. Então parece ter um benefício de fazer esse tipo de reconstrução. A gente desenvolveu aqui no Instituto algumas técnicas cirúrgicas, essa foi a primeira. A gente publicou em 2015, mas eu já considero que a coisa anda tão rápido hoje em dia que talvez já esteja até ultrapassada essa técnica, visto que a gente fazia um acesso grande, uma dissecção extensa de partes moles. Eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito de uma forma bem menos invasiva. Mas diversas outras técnicas foram realizadas e a ideia é fazer uma reconstrução do tipo ferradura, né? Fazendo a reconstrução do cruzado anterior e deixando um braço para fazer essa reconstrução anterolateral. Como eu falei, isso já foi descrito, né? Isso foi descrito por Terry em 1993. O nosso Meio Vieira, um estudo feito, um colega de Sorocaba, cogitou essa possibilidade também em 2007. E em relação às reconstruções extraarticulares, muitas pessoas dizem que você fica com um déficit de movimento, que é perigoso. A gente tem dado movimentação precoce para esses pacientes, eles evoluem muito bem. Em relação às indicações, esse é um slide que eu tirei do consenso que eu fui em 2015 sobre ligamento anterolateral. São várias indicações, pacientes de alta demanda, com estabilidade rotatória grande, pacientes jovens, fratura de Segon, e uma das indicações era a lesão crônica. A gente fez um estudo direcionado para isso, um estudo clínico, isso ainda não está publicado, mas os nossos resultados são bastante interessantes. A gente diminuiu o nosso pivô de 35% para 8%, então a gente está bastante animado aí com esse tipo de reconstrução. Outras técnicas foram desenvolvidas, até aqui no Brasil, esse grupo também publicou uma técnica fazendo o grácio entrelaçado no semitendíneo, fazendo a reconstrução dessa forma. Tem a técnica do professor Marcati, né, que é uma técnica consagrada que eu falei para vocês anteriormente, tem mais de 20 anos de segmento. E eu vou mostrar para vocês a técnica que a gente tem feito aqui no Instituto. Esse é um paciente, um jogador de futebol, um paciente jovem, tinha uma lesão no cruzado anterior, e a gente faz a reconstrução associada do cruzado anterior com ligamento anterolateral com 2 vias pequenas. Esse é um desenho esquemático de como vai funcionar a reconstrução. A gente prepara o enxerto semitendíneo triplo e um grácio simples, de modo que o ligamento cruzado fica com o enxerto quádruplo e essa perna do grácio vai servir para a reconstrução anterolateral. A gente
gente faz uma pequena via de acesso na região do epicôndilo e a gente vai fazer o túnel de fora para dentro no joelho. Esse túnel tem que entrar na região do anterolateral e sair na região articular, na região do cruzado. Então a gente vai usar o mesmo túnel para fazer as duas estruturas. Faz o túnel da tíbia da maneira convencional, realiza a passagem do enxerto do fêmur para a tíbia. Fazendo a passagem do enxerto. E essa perna restante aqui vai ser utilizada para reconstrução lateral. A gente faz a fixação do cruzado da maneira habitual, parafuso de interferência. A gente vê que quando a gente reconstrói o cruzado, a gente já melhora bastante essa estabilidade do joelho. A gente faz um pequeno acesso entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça da fíbula. Passa um fio guia em torno de meio a 1 centímetro da interlinha articular. Testa a isometricidade do enxerto, então ele é uma estrutura anisométrica, que nesses pontos anatômicos fica tenso em extensão e frouxo em flexão, permitindo a rotação fisiológica do joelho na flexão. A gente faz a confecção do túnel, e aí você pode fazer ele, dependendo do tamanho do seu enxerto, você pode fazer uma banda simples, eventualmente até uma banda dupla, né? Então aí você passa o enxerto por baixo do trato iliotibial, respeitando os parâmetros anatômicos dessa estrutura. E aí você leva esse enxerto para dentro do túnel. O ideal é deixar pelo menos uns 2 centímetros, aí, 2,5 centímetros, faz uma fixação. E se o seu enxerto tiver um comprimento suficiente, você pode até voltar e amarrar naqueles fios que você usou para subir o seu ligamento cruzado anterior. Você amarra ali na boca do túnel. E toma cuidado de deixar sempre esses fios por baixo, sempre do trato iliotibial. E é o aspecto final da reconstrução, mostrando uma estrutura tensa em extensão. Esse é o trajeto, são vias pequenas. Em flexão, a estrutura fica mais frouxa, permitindo a rotação fisiológica do joelho aí perto dos 90 graus. Você testa novamente. Às vezes você não sente nenhuma grande mudança de instabilidade. Então, uma reconstrução bastante... as vias são pequenas, a gente não faz aquele acesso longo, é bastante cosmética, não agrega muito pouca morbidade aí para os pacientes. A gente tem alguns vídeos no VUMED, mostrando essas técnicas de reconstrução. Tem esse vídeo mais recente, que a gente faz um resumo de tudo que foi publicado até então. E tem esse consenso que eu tive o prazer de participar, com o que existe aí de mais atual em relação ao estudo desse ligamento. Em relação ao que isso trouxe de bom aqui para o nosso instituto, esse é um estudo que já tem 23 publicações científicas. Peguei esses dados ontem, com 442 citações da literatura, e a gente apresentou já esses trabalhos na Academia Americana, no Congresso Europeu, no ISACOS, Congresso Brasileiro de Cirurgia de Joelho, Congresso Brasileiro de Ortopedia. A gente ganhou 3 trabalhos científicos, 3 prêmios de melhor trabalho científico, e conseguiu participar em 2 consensos aí, que foi bastante gratificante. Um dos prêmios a gente ganhou esse ano no Congresso da ANA, em Denver, o melhor estudo de pesquisa aí em relação ao ligamento anterolateral. Além do que, isso aumentou bastante o nosso contato internacional, não só com pessoas que são a favor, até com o Fred Fu, que é totalmente contra esse tipo de reconstrução, mas isso serviu para aproximar a gente. E uma coisa que me deixou bastante feliz, até fui convidado para apresentar a reunião clínica em Roma, uma reunião igual a que a gente faz aqui. Fui convidado pelo professor Ferretti para estar com eles lá, e foi bastante interessante. Então, acho que de mensagem final, o que a gente pode dizer é que a gente só consegue entender uma coisa se a gente está pensando nela. Se a gente não pensar, provavelmente ela vai acabar passando batida. E se a gente olhar o cruzado anterior como essa estrutura aqui, a gente nunca vai entender o que acontece ao redor. Muito obrigado.